O último jogador do seu time a jogar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. Você está ansioso para a Copa do Mundo que já já vai começar? Eu tô bastante e já já a Tite vai anunciar os seus 26 convocados para a Copa do Mundo do Catar. Mas você se lembra de algum jogador do seu time que representou a seleção em uma Copa do Mundo? Pois então é isso que a gente vai te contar no vídeo de hoje. Meu nome é Alvin, seja bem-vindo ao Camisa 10, já senta o dedão no like, bora comigo para mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos colocar uma meta de 1000 likes para podermos continuar falando tudo sobre Copa do Mundo. Já que o assunto é o torneio mais importante do futebol mundial, a gente não poderia deixar de falar sobre o Estrela Bet. Durante o Mundial você também vai poder fazer a sua fezinha, dessa vez nas seleções que vão disputar o campeonato. Para você poder aproveitar tudo o que o site te dá, a gente aqui do Camisa 10 tem um presente para você. Se inscrevendo agora no site, que está na descrição desse vídeo, no seu primeiro depósito você ganha um presente, que é 100% em bônus no valor que você depositar. Mas você tem que correr, porque essa promoção é por tempo limitado. Corre lá e aproveita esse presente do Camisa 10 e do Estrela Bet. Abrindo a nossa lista temos o Atlético Mineiro, um dos clubes mais tradicionais do nosso país. O Atlético já cedeu muitos jogadores para a seleção brasileira. Em várias oportunidades o Galo representou o Brasil com atletas de altíssimo nível, como o Reinaldo, Toninho Cerezo, Éder Aleixo, Gilberto Silva e Tafarel. Os últimos jogadores do Atlético que disputaram uma Copa do Mundo foram o atacante Jô e o goleiro Vitor, reservas da seleção na Copa de 2014, disputada aqui mesmo no Brasil. O atacante chegou a entrar em alguns jogos enquanto o goleiro ficou no banco durante toda a Copa. O titular foi Júlio César. Agora temos o Botafogo. O Botafogo, inclusive, é o clube que mais cedeu jogadores para a seleção na história do futebol brasileiro. O Botafogo tem com muito orgulho a lembrança de ter tido 5 titulares jogando na seleção na conquista do bimundial em 62. Na ocasião, Nilton Santos, Didi, Garrincha, Zagallo e Amarildo. Todos eles foram extremamente decisivos para o título conquistado lá no Chile. Outros jogadores como Mauro Galvão, Gonçalves e Bebeto também foram destaques do fogão na seleção brasileira décadas depois. A última vez que um jogador do Botafogo disputou a Copa pelo Brasil foi quando o goleiro Jefferson foi convocado como suplente na Copa de 2014, disputada aqui mesmo. Agora por aqui temos o time do Corinthians. O Timão é outro time que já contou com grandes destaques que defendiam a seleção e também o seu elenco. Inclusive teve craque do Corinthians disputando final de Copa que o Brasil ganhou. Lá em 1994, Viola, então centroavante alvinegro, jogou pelo Brasil contra a Itália. Outros grandes craques como Sócrates, Rivelino, Vampeta e Ricardinho foram convocados pela seleção para a disputa do Mundial. O Corinthians, inclusive, teve jogadores convocados recentemente para a Copa. Em 2018, o lateral Fagner acabou sendo titular da seleção após a lesão de Daniel Alves. Cássio também esteve na lista, porém ficou no banco. Agora temos o time do Cruzeiro. O Cruzeiro também tem jogadores que foram convocados, inclusive listas muito importantes de jogadores que foram campeões de Copa do Mundo. Piazza e Tostão foram 2 titulares na Copa de 70. Atletas de altíssimo nível, foram homens de confiança de Zagallo para a conquista do tricampeonato. Outro nome forte na lista é Ronaldo. Mesmo não tendo atuado em nenhum momento na Copa de 94, o fenômeno era atleta do Cruzeiro e houve um clamor popular para que o jogador fosse convocado por Parreira. O último atleta cruzeirense a disputar uma Copa pelo Brasil foi o lateral esquerdo Gilberto, que foi chamado por Dunga para viajar para a África do Sul na busca pelo Hexa lá em 2010. Agora temos o time do Flamengo. Enquanto o Botafogo é o time que mais cedeu jogadores para a seleção em Copas do Mundo, o Flamengo já é o time que teve mais jogadores convocados na história da seleção, contando todas as convocações além de Copa do Mundo. E honrando esse número, lembramos de diversos nomes que saíram da Gávea para irem disputar o Mundial, como por exemplo o Zico, Leandro, Leônidas da Silva, Zagallo, Júnior, entre outros que eram atletas do clube em convocações para a Copa. A última vez que o Flamengo cedeu um atleta para a Copa foi em 2010, quando o Dunga convocou o Kleberson, na época reserva no Flamengo. Curiosamente, o atleta também foi o último jogador do Atlético Paranaense a disputar uma Copa, porém isso ocorreu em 2002. Agora temos o time do Fluminense. Tradicionalíssimo desde que foi fundado, o Fluminense ajudou a seleção brasileira muitas vezes lá no início, nas primeiras convocações. Em época de muito amadorismo, o Flu contava com um elenco muito profissional e recheado de craques. Um grande ídolo tricolor que foi titular da seleção foi o goleiro Castilho, que foi o dono da posição em 1954. Félix, goleiro do Tri em 70, também era tricolor carioca. Outros jogadores do Flu que integraram essas listas para a Copa foram Branco em 94, Edinho em 86 e Rivelino em 78. O último jogador do Fluminense a vestir a camisa da seleção em uma Copa foi o atacante Fred, titular do Brasil em 2014. Agora chegamos a outro tricolor, dessa vez o Grêmio. O tricolor gaúcho teve sim vários jogadores convocados para a seleção, inclusive em listas campeãs. Everaldo, um dos titulares do Brasil no Tri em 70. Além dele, o Grêmio cedeu Alcindo em 66, Batista e Paulo Isidoro em 82, Valdo em 86 e Anderson Polga, que foi penta com a seleção lá em 2002, mesmo na reserva e atuando apenas em 2
2 jogos, ele estava lá e fez parte da seleção pentacampeã. Luizão, centroavante que havia acabado de deixar o Corinthians, foi convocado como atleta do Grêmio, também em 2002, mesmo tendo jogado pouquíssimo no tricolor. Inclusive ele foi pra lá somente pois Filipão disse que só convocaria jogadores que tivessem contrato válido no período da Copa. A última vez que um atleta gremista jogou uma Copa foi recentemente. Pedro Jeromel compôs a lista de Tite para o Mundial de 2018. Agora temos o Internacional. O Colorado já cedeu nomes como Mauro Galvão em 86, Edivaldo em 82 e Batista, que foi para as 2 Copas. Outro grande nome da história do Inter, Paulo César Carpegiani, jogou o Mundial de 74 pela seleção brasileira. De todos os times considerados grandes no Brasil, o Internacional é o clube que há mais tempo não envia um jogador para a seleção brasileira para disputar um Mundial. A última vez que isso aconteceu foi quando o goleiro Tafarel foi convocado em 90, ainda no período que jogava pelo Colorado. Agora temos o time do Palmeiras. Listar o nome dos atletas que vestiam a camisa do Palmeiras e já jogaram uma Copa do Mundo é muito difícil devido ao número elevado de jogadores que já foram. O time que inclusive já representou a seleção brasileira conta com 9 jogadores na lista de jogadores campeões. Mazola em 58, Djalma Santos, Zequinha e Vavá em 62, Baldock e Emerson Leão reservas em 70, Mazinho e Zinho em 94 e Marcos, paredão do Penta, em 2002. Por falar em Marcos, sim, acredite, ele é o último jogador do Palmeiras a integrar uma lista final de Copa pelo Brasil. Muito possivelmente o Everton, outro goleiro do Palmeiras, estará nessa Copa de 2022. Agora vamos para o time do Santos. Podemos dizer que o alvinegro praiano tem em sua história o maior jogador da história da seleção brasileira. Ninguém menos que Pelé, camisa 10 do Brasil em 4 Copas com 3 títulos. Nas Copas de 58 e 62, boa parte da base da seleção era de jogadores santistas, com nomes como Zito, Mauro, o goleiro Gilmar, além de atletas importantes que não atuaram, como o companheiro de ataque de Pelé, o grande Pepe, Coutinho e Mengalvio. O capitão do tri, Carlos Alberto Torres, também era atleta santista, assim como Clodoaldo, titular daquele Mundial. A última vez que um jogador do Santos vestiu a amarelinha em uma Copa do Mundo foi em 2010, quando Robinho foi chamado por Dunga para ser titular da seleção brasileira na África do Sul. Agora temos o tricolor paulista, o São Paulo. Você sabia que o São Paulo é o time que mais cedeu jogadores campeões pela seleção brasileira em Copas? Nada mais, nada menos do que 13 nomes. Se liga nessa lista. Em 1958, Dessordi, Mauro e Dino Sani. Em 62, Bellini e Jurandir. Em 70, Gerson. Em 94, Miller, Cafu, Zete e Leonardo. Em 2002, Rogério Ceni, Belete e Kaká. E o último jogador que representou o tricolor na Copa do Mundo foi Rogério Ceni em 2006. O craque chegou a entrar em campo no lugar de Dida no final do jogo entre Brasil e Japão. Já pensou se tivesse uma falta na entrada da área e o Rogério fazendo um gol em Copa do Mundo? Chegamos ao Vasco da Gama. O Vasco já contou com grandes nomes no plantel principal da seleção brasileira. Inclusive, se você não sabe, já teve jogador Cruz Maltino sendo artilheiro de Copa do Mundo. O craque era Ademir de Menezes, goleador máximo da Copa de 50, disputada aqui no Brasil, com 9 gols marcados. Outro grande feito foi o do zagueiro Bellini, primeiro brasileiro a levantar o troféu de campeão do mundo. O capitão da seleção também era jogador do Vasco e conta até hoje com uma estátua na frente do Maracanã. Nessa mesma Copa, Vavá era atleta vascaíno e fez parte da lista. O último jogador que o Clube da Colina mandou para uma Copa representando o Brasil foi o goleiro Carlos Germano, um histórico camisa 1 que marcou geração com a camisa do Vasco, tendo a marca de ficar quase um ano sem levar gols, entre 91 e 92. Ele foi reserva imediato de Tafarel, jogador do Atlético Mineiro naquela época. Agora a pergunta que eu faço pra você: quais jogadores hoje que estão jogando no futebol brasileiro merecem uma vaga na seleção? Quem você acha? Deixe sua resposta nos comentários, pois ela é muito importante pra gente. Você que é apaixonado por Copa e nos assistiu até aqui, não esquece de se inscrever e também ativar o sininho, porque durante a Copa do Mundo nós vamos ter muitos vídeos por aqui falando sobre tudo que vai estar acontecendo lá no Catar. Então, se inscreve, ativa o sininho pro YouTube sempre te avisar que tiver coisa nova por aqui. Você que já nos assiste e é apaixonado por futebol, continue por aqui. Não esquece de deixar o seu like e também o seu comentário.